Bolsonaro estava devendo milhões, literalmente milhões em multas. Para pagar, resolveu pedir Pix para os seus apoiadores. Agora o COAF revelou o quanto que ele ganhou com isso. Mais de 17 milhões de reais. Olha, eu fiquei muito impressionado com essa notícia, porque o Bolsonaro transformou o seu crepúsculo num rentável empreendimento. R$ 17 milhões, gente. 17 milhões de reais. Então, Em Pix. em Pix. Que limite é esse de Pix, gente? Pois é. E o COAF, ele só registrou, isso é importante dizer, ele só registrou os PIX entre 5 e 20 mil reais. Ou seja, os PIX de menos de 5 mil reais nem foram contabilizados nessa quantia aí. Mas não teve um negócio lá, né? Que ele ficou pedindo Pix aí pro negócio? Exatamente. Não é? Então, quando eu vi essa notícia, longe de mim insinuar alguma coisa. Mas quando começa esse negócio de passar o chapéu assim, é porque já tem um negocinho, um esqueminha aí já, né? Não estou dizendo que tem. Existem as possibilidades de ter ou de não ter. 50% e 50%. Pois é. Que essa história ela começa toda com as multas do Bolsonaro. Que como o Bolsonaro começou a chegar os processos, né? Começou a chegar os processinhos, ele começou a tomar muita multa. Só em multa de que ele tomou no estado de São Paulo por ir fazer eventos sem máscara durante a pandemia já deu um dinheirão aí. E daí ele teve as contas dele bloqueadas para garantir, né, que ia pagar todas essas multas e começou aí a campanha do Pix. E essa campanha do Pix ela começou de uma maneira bem estranha, né? Que foi um deputado lá que eu, sinceramente, nem lembro o nome, vou ser sincera, porque é um deputado totalmente irrelevante, né? Que passou o CPF do Bolsonaro, pedindo Pix no CPF do Bolsonaro no Twitter. E daí todo mundo achou super engraçado. O cara postou o CPF do Bolsonaro no Twitter, e sim. E eu lembro desse dia, que eu entrei no Twitter e vi um número no Trending Topics. E, cara, é só no Brasil que o CPF do ex-presidente vira Trending Topics no Twitter. Mas isso aconteceu. Gente, imagina a pessoa do Brasil. Isso, você vê lá uns números lá no seu. Realmente não tem a menor condição. É o urubu do Pix, né? É aquele negócio. Exatamente. Mas aparentemente funcionou, porque quando o COAF, né, que é esse órgão do governo que investiga aí crimes financeiros, foi dar uma olhada nas contas do Bolsonaro, descobriu que realmente apareceu muito dinheiro nessa época para ele. Vamos ver lá no UOL. Então, 17 milhões e 200 mil reais por meio de transferências do Pix no 17,2 milhões. Primeiros meses do ano. O COAF avaliou aí que essas transações foram atípicas e podem, então, ter relação com a campanha de doações organizadas por apoiadores do ex-presidente para o pagamento de multas judiciais. A gente sabe que entre essas multas aí, tem multas da Justiça de São Paulo, por exemplo, falando sobre questões e situações em que o ex-presidente deixou de usar máscara, mas a fila é longa, né? Como é que você vê esse movimento que aconteceu aí para ajudar o Bolsonaro? Tá, ela falou ali de multas, quanto de multas, né? Aqui, ó, isso aqui é de 27 de maio, então é possível até que seja maior esse número, mas, ó, processos judiciais contra Bolsonaro podem chegar a 2 milhões. Você acha, nossa, muito dinheiro, 2 milhões. Mas, gente, ele ganhou 17 milhões. Dá para pagar tudo isso e ainda sobra 15. Ele tá no verde, então. Tá no verde. Ele tá no verde. O urubu do Pix tá no verde. E daí a gente viu ali na reportagem, né, que tinha 2 comentaristas. Eu gostei do comentário que o Casarões fez, que leva para além dessa questão do Pix. A questão que se coloca aqui é a seguinte: a julgar pelo que aconteceu e a julgar pela aderência, né, desse movimento do bolsonarismo aí, à política nacional, enquanto o Bolsonaro estiver livre, como o Josias falou, enquanto ele não enfrentar as respostas criminais necessárias aos crimes que de fato cometeu ao longo desses últimos 4 anos, ele vai seguir muito influente na política brasileira.
E eu até cheguei a comentar, não lembro se aqui com vocês, mas eu já escrevi a respeito disso algum tempo atrás, que quando o Bolsonaro se torna inelegível, isso para ele não é ruim, pelo menos num primeiro momento. Por quê? Ele inelegível não precisa se preocupar com nenhuma disputa específica a si na eleição de 2024, ele mesmo que havia sondado a possibilidade de concorrer à vereança do Rio de Janeiro, por exemplo, na eleição do ano que vem, e ele vai estar livre para percorrer o Brasil inteiro como cabo eleitoral de luxo do PL e dos seus apoiadores, seus aliados mais próximos. Então, o que a notícia revela é justamente isso. Ainda há muita gente disposta a votar em quem quer que o Bolsonaro indique. Pois é, né? É meio assustador pensar quanta gente está mandando tanto dinheiro, né? É meio louco. Mas assim, esse negócio do inelegível é o primeiro passo, né? Assim, se a gente for pensar no. Ele tem um ponto, né? Ele tem razão quando ele fala que até na narrativa, né, do próprio Bolsonaro de perseguido político, de tudo mais, assim, de grande vítima de perseguição, o STF é o grande vilão e tudo mais, assim. E muita gente compra essa narrativa. Muita gente compra essa narrativa. Até hoje. Mas é isso. A inelegibilidade é a primeira coisa. Não tinha como escapar da inelegibilidade. Assim, se a gente quiser alguma forma de justiça ou meio que expurgar o Bolsonaro da política brasileira. Ele está um pouco isolado aí, né? Eu não sei o quanto que isso vai. Como que as coisas vão acontecer daqui para frente. Assim. Eu sei que ele está isolado politicamente, em termos de articulação política, não tem muita gente que está disposta assim, a pousar ao lado do Bolsonaro numa foto e fazer as coisas acontecerem politicamente para si. Mas a gente tem essa galera ainda que está disposta a doar dinheiro para ele. Isso é meio maluco. Pois não é maluco, assim, diante de tanta maluquice, eu nem sei mais o que é maluco. Pois é, apesar de estar na política institucional estar meio isolado, aparentemente no imaginário popular o bolsonarismo ainda está forte. Mas vamos lá, a gente também tem que pensar que isso aí, Thiago, agora me veio aqui à cabeça isso, que muito desse dinheiro ele deve ter recebido antes de se tornar inelegível, né? Sim. Não, e eu acho que é isso. Eu acho que essa coisa do faz um Pix para mim, eu acho que não é à toa, não. Pois é. É uma coisa meio Breaking Bad, assim. Longe de mim dizer o que é e o que não é, mas não é à toa, assim. Você já sabe, então aí você cria uma narrativa para dizer, porque o pessoal aqui comprou aqui a minha campanha, assim. É uma narrativa muito fácil de contar. Tipo, tem muita gente que doou. De onde veio esse dinheiro? Não, dos doadores. Aí foi, assim, você tem a narrativa, você tem a campanha, você tem um monte de gente que, de fato, está disposta a doar, então você tem uma narrativa bem prontinha aí. Uhum. Já prevendo uma investigação aí.